O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Eu falei, eu tô procurando ajeitar as coisas, porque eu tô. Até o Fernando tá comigo, né? O Fernando era meu companheiro de vida. Aí eu preciso ajeitar por minhas coisas, né? E depois eu dou um jeito, porque minha patroa não tá aí, eu tô desempregado. Aí Deus deu jeito pra tudo, joguei minhas coisas na casa do juizinho. Nessas alturas também ele já. E aí ele quase todo dia, cara. Foi onde que eu. Nossa Senhora, você fica. É humilhante. Muito bom. Nossa, se você souber, eu já passei tanto na minha vida. Eu falo que eu sou teimosa. Que missão que é essa, né? Que, né, quando o Fernando morreu, eu falei, oh Deus, você já me deu tanta porrada. Agora se eu me dar mais essa, que é a pior, que não tem volta. Essa que você acaba de ouvir é Zilda Maria de Paula, mãe do Fernando Luiz de Paula, morto aos 35 anos no bar do Juvenal durante a chacina de Osasco e Barueri, em 13 de agosto de 2015. No nosso último episódio, começamos a contar a sua história de vida. Então, se você ainda não escutou, volta lá para ouvir a primeira parte. Dona Zilda nasceu em 1952 e foi entregue pelos pais biológicos para a mãe por volta dos 3 ou 4 anos de idade. A família era oriunda da Brasilândia, bairro na periferia da zona norte da capital paulista, mas a mãe não vivia lá. Empregada doméstica, morava nos quartinhos das casas dos patrões em bairros de classe média, como Perdizes e Pompeia. Bairros esses que ainda tinham suas frestas geralmente em cortiços onde viviam os mais pobres. Hoje, esses mesmos lugares estão povoados por arranha-céus e avenidas. Dona Zilda cresceu nesse mundo. Uma menina negra, filha de empregada doméstica, fazendo amizades e frequentando escolas públicas e privadas, quando os patrões ajudavam, da região onde vivia. Morou em garagens e se revoltou quando sentia ser tratada como alguém menor ou que não pertencia ali. Cresceu um pouco e começou a ajudar a mãe. Trabalhou numa pensão onde viviam. Zilda madrugava para limpar o local antes de ir para o turno da tarde para a escola. Naquela pensão, inclusive, driblou tentativas de abuso sexual de outros hóspedes, como vimos no último episódio. Cresceu um pouco mais, tornando-se pré-adolescente e trabalhou na zona cerealista numa época em que a mãe estava sem emprego. E elas moravam de favor na casa de parentes em Guaianazes, na zona leste de São Paulo, do outro lado da cidade. Algum tempo depois, voltou para Perdizes e Pompeia, indo trabalhar por conta própria, seguindo a profissão da mãe e morando, agora sozinha, nos quartinhos e garagens dos patrões. E esses empregos ingratos tinham suas idas e vindas. Numa delas, Zilda caiu na rua. Fez amizade com outras garotas da mesma faixa etária, profissão e condição de vulnerabilidade social. Elas se ajudavam e se divertiam. Se ajudavam quando uma delas, que porventura estivesse desempregada, liberava a casa dos patrões para que as outras descansassem e tomassem banho. Elas se divertiam na porta do Teatro Record, onde conheceu vários artistas da Jovem Guarda. E assim, seguiu até uns 16 ou 17 anos, quando resolveu reatar a relação com a mãe e o irmão. E é sobre a precoce fase adulta de Dona Zilda Maria de Paula, iniciada nesse ponto, que o presente capítulo versa. Que outras coisas aconteceram com Dona Zilda? Quem é a mulher de 73 anos que puxa a Associação 13 de Agosto? De onde vem a sua garra e determinação para manter essa luta por memória que conhecemos? As respostas talvez estejam ao longo da sua caminhada. Ao todo, foram mais de 10 horas de conversas gravadas pelo Lazintec em que Zilda Maria de Paula contou detalhes da sua história de vida. Você já conhece a voz dela desde o nosso primeiro episódio. E se não conhece, volta lá para escutar, pois os episódios anteriores, especialmente o último, ajudam a entender o que contaremos nesse aqui. Ao longo desse episódio, você também vai escutar as vozes das pesquisadoras Joana Barros,
Gabriela De Biadi e Lúcia Soares, que realizaram as entrevistas com Dona Zilda no âmbito das pesquisas do LASINTEC, o Laboratório de Análise em Segurança Internacional e Tecnologias de Monitoramento da Unifesp, Campus Osasco. Esse é o podcast O Luto e a Luta, os 10 anos da chacina de Osasco e Barueri, uma produção da Ponte Jornalismo, da Central 3, da Associação 13 de Agosto, de Mães e Familiares das Vítimas da Chacina e do LASINTEC Unifesp. Eu sou Gil Luiz Mendes, repórter da Ponte Jornalismo e apresentador na Central 3 e um dos apresentadores desse podcast. E eu sou Rafael Sainz, jornalista ligado ao LASINTEC, roteirista e apresentador do podcast O Luto e a Luta. Sejam todas, todos e todes muito bem-vindos. E um aviso antes de continuarmos. Esse episódio narra cenas de violência, covardia e dor continuada. Recomendamos que pessoas sensíveis a esses temas, que possam ter gatilhos nesse sentido, não ouçam o podcast. A geógrafa e pesquisadora Gabriela De Biadi fala a seguir sobre as entrevistas que fez com Dona Zilda Maria de Paula e demarca essa passagem dela da fase jovem para a fase adulta. Ela conta que saiu da rua e começou a trabalhar numa casa, mas se perdia no tempo. Servia sobremesa, por exemplo, mas já tinha feito isso antes e esquecia. Ela perdia o referencial de tempo por conta de ter morado na rua. Daí ela consegue se estabelecer lá na Brasilândia e leva a mãe e o irmão, já numa primeira tentativa de formar a família. Nesse caso, reunindo a família que já tinha. Mas essa dinâmica familiar não funcionou. Ela nunca tinha se dado super bem com a mãe, o irmão não ajudava, então ela desiste dessa reunião familiar e aí vai morar na casa da mãe de santo dela, lá na Brasilândia também. E aí que ela conhece o pai do Fernando. No áudio a seguir, Zilda vai falar sobre alguns personagens da sua vida, com a mãe de santo Juraci, a dona Lourdes, vizinha que lhe alugou um quarto, uma tia que também a ajudou, e Lulão, um vizinho festeiro que alugava o mesmo imóvel. Não, Macedônia na Brasilândia, a rua Sim, Macedônia. então. É o que eu digo na Brasilândia. E a tia Otília morava lá embaixo. E você conheceu como? Você lembra da primeira vez que você viu sua mãe de santo? Não, então, aí, naquele tempo fazia bailinho. Meu primo fazia baile. Ah, é? Sim. Naqueles bailes de garagem, assim? É, Que então, legal. tinha um quartinho lá na Lourdes, Aham. que eu tava morando com a minha tia, lá em cima. Mas eu queria Morar ter só. um quartinho pra pegar minha mãe. Porque minha mãe parava de trabalhar. Eu tinha o quê? Uns 16, 17 anos. Sim. E a Lourdes dava o quartinho pro meu primo fazer baile, bailinho, Aham. Lão. Hoje é evangélico. Aí eu, não sei, eu fui falar com a Lourdes e a Lourdes me alugou esse quartinho. Ela falou, bom, já que o Lão faz baile, pelo menos eu tô ganhando dinheirinho. Sim. E aí, até aí eu não conhecia a Juraci. A Juraci morava no outro quarteirão. Só que a Lourdes e a Juraci eram brigadas. E aí, morando na Redondeza, que eu passei a conhecer a Juraci. Minto. Né? Conheci a Juraci, só que eu era no outro terreiro, que era uma parente nossa de longe, onde que eu desenvolvi. E aí eu comecei, que era perto de casa, e o terreiro que eu ia era uma briganhada, que a minha mãe não queria, porque era muito perigoso, é onde que vão fazer a estação do metrô lá na Brasilândia. Sei. Era daquele lado, e eu morava do lado de cá. Uhum. E aí eu fui no terreiro da Juraci, era mais perto, e tinha mais gente para caminhar. Aí eu saí do São Benedito, passei. Mas antes disso, que eu conheci a Juraci, eu fiz contato com o pessoal lá de São Benedito, que a gente convidava outro terreiro numa festa, eu não sei se foi festa de... Acho que foi festa de Oxóssi, do Preto Velho, não lembro. Convidamos, eu levei o pessoal de São Benedito para convidar o terreiro da Juraci. Uhum. Aí o terreiro da Juraci era mais longe para mim, comecei a frequentar a Juraci, e aí depois acabei perdendo casa, porque não pagava aluguel, fui morar com a Juraci, e morar com mãe de santo, filha. Nossa, você não dorme. E ela atendia particular, né? Sei. Então de madrugada era gente que estava com espírito, era gente que... E era um quarto e cozinha só, Sei. ela morava.
Então tinha eu, tinha outra menina. Parece que casa de mãe de santo tem enxame para ter gente. Tinha os filhos dela, né? E eu dormia na cozinha, nessa caminha de abrir e fechar. Tinha que acordar porque ela tinha que atender, dar socorro. Geralmente ela atendia assim urgente, ela tinha as consultas, né? E ali foi. Nesse ponto da história, Zilda já estava com seus 18 anos e se estabeleceu na Brasilândia. E apesar de ainda trabalhar como empregada doméstica, preferia ter o seu próprio espaço a se espremer nas casas dos patrões. Primeiro o quartinho alugado da dona Lourdes, depois a casa alugada com a mãe e o irmão, que logo precisou ser entregue, e é nesse tempo que ela começa a frequentar a escola de samba Rosas de Ouro e a se envolver no samba como passista, além de conhecer ali o pai do Fernando, seu futuro marido. Nesse momento ela já tá meio que formando a própria família, né? Daí tem toda essa coisa com as escolas de samba, que é muito legal também. Desse momento da Brasilândia, ainda que tá começando as escolas de samba. Tá se formando a Casa Verde, Rosas de Ouro. E daí ela vai pro Rosas e ia sair passista até. Mas é nesse momento que ela tá se envolvendo com o pai do Fernando e ele corta. Não deixa, ela tem toda uma relação violenta aí. Ou seja, quando parecia que ela finalmente formaria uma família, teria um filho e tocaria a vida adiante, surge uma situação-problema que assombra muitas mulheres brasileiras, talvez a maioria delas, a violência doméstica. Aí, o primeiro tapa que ele me deu, eu estava conversando com uma amiga, a Duda, ela estava de breque, naquele tempo usava breque. Ele tinha um bar do Moraes. Eu estava conversando com a Duda e tinha um menino, ele achou que eu estava conversando com o menino. Aí já, na rua. Aí nunca tive pai para me bater, meu irmão nunca pôs a mão em mim. Foi a primeira vez. Sabe? Dando um morro na cara. Nem minha mãe batia, mas era mãe. Eu fui de lá do Rosa até minha casa apanhando. Meu lado desceu. Não reagi. Nunca tinha apanhado, né? E eu morava com a minha mãe nisso. Aí tava lá, não falei pra ninguém. Aí minha tia olhou pra mim, acho que ela via as coisas, né? Aí eu só fiz assim. E tinha um muro que ela comia até barro. Ela só fez assim. Depois que passou, aí eu contei pra ela. Eu largava, eu voltava, eu largava. Ficava aquela putaria. Sim. E os guias também falavam que ele não ia mudar. Mas o amor é lindo, né? Nessa época não tinha um Fernando ainda. Aí passou. É nessa fase da vida que ela se dá conta de toda a questão racial que permeia a sua vida desde a infância. No trecho a seguir, antes de seguirmos adiante com a questão do relacionamento abusivo, Dona Zilda faz uma breve reflexão sobre o racismo comparando as impressões que tinha de Perdizes e Pompeia com as da Brasilândia. Ela vai notar, na própria história de vida, o quanto o povo negro é expulso de determinadas áreas para ir viver em massa nos cantos, nos finais das periferias. Sua ida para a divisa entre Osasco e Barueri, décadas depois, demarcaria uma fase mais avançada desse processo. E tudo negro, eu falei, nossa, mas aqui parece África, não sei, né? A cabeça, né? Mas é, porque eu fui, na Pompeia não tinha tanto negro. Sim. É incrível isso. Se você for na freguesia, também não tem tanto negro como tem lá no fundão. Taberaba. Sim, a Taberaba. Então, do Jardim Iracema pra lá e já começa. Aí tem o tiro-pombo e tudo, aí já a negada já começa, né? Sim. Mas aí passei, aí eu não saí mais de lá. Aí depois veio, tinha muito baile, porta aberta, casamento. Sim. Né? E nós sempre de bico.
Era Vocês porta iam todos de aberta. bico, sim. Não tinha. Então não era de Mas bico. se conhecia todo mundo também. Não, mas tinha a festa que a gente ia que ia de penetra. Penetra mesmo. Natal, então, que a gente ficava bêbado. Saía de casa em casa. Nossa, era muito bom. Aí começou muita violência, começaram a fazer festa fechada, né? E o que tocava nesses bailes? Hã? O que tocava? Samba rock, Ray Charles. E você dançava, Zilda? O samba rock eu não aprendi a dançar não, porque aí eu conheci esse maldito aí, né? Quem é o maldito? Pai do meu filho. Zilda conheceu o ex-marido na escola de samba Rosas de Ouro, numa época em que também frequentava os bailes black de São Paulo. Logo de cara, teve esse problema com o impedimento imposto pelo companheiro à sua participação na escola de samba e sofreu algumas agressões e desaforos. Mais uma vez grávida, decidiu dar segundas e terceiras e quartas chances. Ela também diz que o marido era muito ciumento e violento. Diz que gostava de bater, que ela não podia conversar com ninguém e que não entendia essa postura, pois ele a conheceu justamente no Rosas de Ouro, dançando e conversando com todo mundo. Aí que ele começou. Aí queria bater, queria usar de bater, né? Sim. Fora a violência também. Mas ele batia em vocês, Zilda? Ah, Antes disso aí? ixi, não podia conversar com ninguém. Conheceu assim, ó, cara rebocada, conversando com todo mundo, que eu saía no Rosa, né? Um pouco. Perdi a bandeira do Rosa por causa dele. Como foi isso? Porque eu era para ser a porta-bandeira, eu e o Marquinho, o sobrinho do Basílio. Sim. Porque é assim, eu, no sábado, durante o dia, até chamava eu de gata borralheira. Então eu ia lá, fazer churrasco, essas coisas, depois ia tomar banho e voltava tchan, né? Sei. Então eles falavam que eu era gata borralheira. Uhum. E o Marquinho, que é o sobrinho do Basílio, parece que hoje ele vive nos Estados Unidos, mas a família dele mora lá ainda. E ele também punha jaleco para servir bebida, trabalhar, né? A gente trabalhava. Aí ele ia limpar as mesas, aí ele ficava com o pano, aí eu peguei, eu não lembro se foi uma vassoura, começamos a brincar. E naquele tempo, o Manezinho era o primeiro messala, não sei o quê. E puseram eu de segunda porta-bandeira, não sei o que aconteceu com a segunda porta-bandeira, aí o Basílio, ele caiu de paraquedas, né? Só que aí, porta-bandeira tem uma coisa, todo mundo vem te cumprimentar, dá beijinho. Ai, meu. Durante a relação conturbada, Fernando nasceu. Poucos anos depois, quando ele tinha de 3 para 4 anos, ocorreu o último Natal em família, de 1984 para 85. A partir do relato de Zilda, é possível calcular que a relação com o pai de Fernando durou cerca de 5 anos. Ela conta que naquele Natal comprou a primeira bicicleta do filho da patroa para dar ao seu filho, mas que enquanto se esforçava para manter a família, o marido já estava na gandaia. Desconfiava, mas não gostava de dar uma de investigadora. Ficou sabendo da traição por uma prima que viu o homem saindo da casa da vizinha. Eu tinha mais amizade com a irmã dela do que com ela, mas... E aí, né, na separação foi muito, eu nem gosto de... Meu filho tinha 3 anos, eu sempre trabalhei, nossa, ficou todo mundo contra, né, porque ela... O marido, ela dispensou o marido, ele bebia, né, mas não interessa, era amigo, a gente se conhecia, tinha amizade. Uma cachorrada total, né. E aí, depois, por isso que eu saí da Brasilândia e vim parar pra cá, né. Aí de lá você veio pra cá? Não, fui morar no serviço. Com o Fernando já? Com o Fernando. O Fernando praticamente nasceu lá, né? Sim, lá na Brasilândia. E no meu serviço, né? Eu trabalhei até 2 meses, mas depois fiquei internada. Mas quando o Fernando nasceu, o Fernando só tinha 2 casas, a minha casa e o meu serviço. O ex-marido não ia embora de casa e Zilda lamenta que aquele era o momento que ela mais precisava dele ao seu lado. Mas não daquela maneira. Àquela altura, ela já havia conhecido os patrões que finalmente a ajudariam, mas eles tinham ido passar umas temporadas nos Estados Unidos e ela estava desempregada. Era 1985 e ela teve que ir na imobiliária entregar a casa.
Nessa altura do campeonato, mudou-se para a casa da sogra, pois sabia que a família do ex-companheiro estava a seu favor. Aí eu fiquei na minha sogra, tudo. Aí minha cunhada falou assim, Zilda, aguenta mais um pouco, você não está trabalhando, né? Não aguenta. Mas aí foi pior. Aí chegava 10, 11 horas da manhã, chegava tudo arranhado, tudo chupado. Ai, nossa! Não tem humilhação pior que essa. Por isso que eu falo pra você, eu nunca precisei dele. Assim, a gente rachava as coisas. Mas quando ia alugar a casa, precisava de fiador, eu que arrumava. Sim. Se eu queria geladeira, essas coisas, eu comprava televisão, eu comprava. Quando eu fiquei internado, eu tinha meu NPS, que eu não era casada com ele, né? Uhum. O único dinheiro que eu precisei dele, quando o Fernando nasceu, que ele pôde pegar nós no hospital. Que ele pegou um táxi. E por isso que eu falo pra você, nossa, mulher não pode depender de homem. Sim. Aí aquilo, né? Tá certo, você gosta, né? Você tá machucada, humilhada, mas tem aquele orgulhinho também, né? Não precisa. Aí um dia eu pus assim, enquanto tem 10 pessoas que querem me levantar, 2 querem me jogar. E me jogaram, porque eu fiquei na Rua da Amargura, né? Aí o que eu fiz? Eu fui na imobiliária, e a advogada lá se chamava Euripas, conversei com ela, tudo, né? Até ela é uma advogada negra, né? Passei a história tudo direitinho, ela falou, não, pode ficar sossegado, a gente não vai fazer esse beijo com você, não. Eu falei, tá, eu tô procurando ajeitar as coisas, porque eu tô... Até o Fernando estava comigo, né? O Fernando era meu companheiro em tudo. Aí eu preciso ajeitar por minhas coisas, né? E depois eu dou um jeito, quando minha patroa não tá aí, eu tô desempregado. Aí Deus deu jeito para tudo, joguei minhas coisas na casa dos vizinhos. Uhum. Nessas alturas também ele já... via ele quase todo dia com ela. Foi onde que eu... Nossa Senhora, você fica... É humilhante. É muito ruim. Nossa, se você souber, eu já passei tanto na minha vida. Eu falo que eu sou teimosa. Que missão que é essa, né? Que nem quando o Fernando morreu, eu falei, oh Deus, você já me deu tanta porrada. Agora se eu me dar mais essa, que é a pior, que não tem volta. Né? Aí joguei minhas coisas. Aí arrumava serviço, não parava, não podia levar Fernando nunca foi em creche. Zilda conheceu Dona Miriam em 1975 e trabalhou para ela por 40 anos, à exceção de alguns hiatos, como os 2 anos em que a patroa passou nos Estados Unidos. Diferente das outras patroas, Zilda era muito agradecida a Dona Miriam e seu marido. O barraco em Osasco custava R$9.000 e os patrões deram uma parte desse valor e emprestaram outra, facilitando com que ela pudesse sair do aluguel. Mas eles não foram os únicos a ajudá-la. Aí falei com o meu patrão. Falei assim, Nelson, dá para o senhor ir lá ver? Eu consegui uma casa. Eu gostaria que o senhor fosse lá para ver que tem um homem atrás, uma pessoa, né? Aí ele veio. Ele só arrumou R$1.000 na época. Caramba. Mas essa casa vai ser minha. Eu tenho fé nos orixás. Oi, Gerardo! Eu tenho fé no meu baiano e tenho fé na Inhaçã e no Oxum e no Preto Velho. Tem até lugar para trabalhar. Eu tenho para trabalhar, tá saindo de terreiro, mas já tem dia. Já tem dia. Aí a mulher foi com a minha cara. Eles moraram no caminho lá perto de onde eu faço ato. Eles têm um bar lá agora. Ela me chama, ela é mineira e fala, nossa, ô bichinha, mas eu gostei tanto de você. Então, já veio gente com dinheiro, todinho. Mas eu vou guardar no envelope esse dinheiro aqui e vou falar pro meu marido quando ele chegar. Veio umas 2 pessoas com dinheiro todinho.
Ela disse que foi com a minha cara. Eu sei que cara ela foi. Aí meu patrão arrumou esses 1.000, depois ele arrumou os 8.000. Aqui até hoje. Entramos nos anos 90 e Zilda finalmente está morando em sua casa própria no Munhoz Júnior, em Osasco, comprada com a ajuda dos orixás, do seu Nelson e com o suor do seu trabalho. Fernando Luiz, seu filho, já está com 10 anos e agora toda a sua atenção estaria dedicada a ele, que era uma criança inteligente como a mãe, mas que costumava arrumar os problemas típicos da idade. O Fernando teve uma infância melhor que a minha, né? Porque o Fernando nunca soube o que é fome, nunca morou em barraco. E quando foi a época escolar dele, era a época que tinha muita greve dos professores. E meus patrões são biólogos da USP. Minha patroa, ela tinha bem conceituada, ele também. E para eles a prioridade era a escola. Não era nem tirar nota boa nos boletins, mas era estudar. Aí um dia eles chegaram para mim e falaram assim, vamos tirar, porque era o Alberto Torres ali no Butantã. Essas alturas já estava morando lá no meu serviço, né? Eu não morava aqui ainda. Aí vamos tirar, vamos pôr eles na Cuca, que a Cuca era uma escola particular em Pinheiros, que as crianças deles estudavam. Eu fiquei, né? Compraram o material todinho, encaparam, eles encaparam e matricularam o Fernando lá. Só que tem um porém. Por isso que eu costumo falar que o racismo começou na escola. E o Fernando não está acostumado com isso, porque meu serviço era crianças brancas. A gente também tinha os parentes nossos negros, né? Mas o dia a dia do Fernando era com o filho dos meus patrões, com as primas, tudo. E aí, quando ele entrou na escola, filho de empregado, e começou por aí. E o Fernando tinha um amiguinho que chamava Caio. E tinha mais 2 que fizeram até o aniversário desses meninos, que foi ali no Oswaldo Cruz, ali na Pan-Americana. E o Fernando foi convidado para ir. Mas o resto da escola. E era a época que o viola fazia sucesso. E eu nunca gostei do Pelé, eu acho que eu passei isso pro Fernando. E é todo o apelido do negrinho é Pelé, né? Nossa, quando chamava ele de Pelé, ficava bravo. Chamava ele de viola e não ligava. A pesquisadora Joana Barros fala a seguir, retomando a reflexão que esse podcast coloca sobre uma lógica violenta que produz eventos como a chacina de Osasco e Barueri, a partir desse desejo de Dona Zilda de proteger o seu filho, colocando-o no exército e forçando-o a aprender disciplina. Há uma lógica muito perversa que guia essa coisa de mandar os filhos para o exército, porque esses corpos matáveis são produzidos de forma que aparentemente estão distantes, mas que são a mesma ação do Estado. É a produção dessa criatura que pode ser morta a qualquer momento e que, por outro lado, também vira do mesmo lugar de onde são recrutados aqueles que efetivamente produzem essas mortes. Ou seja, as forças de segurança se alimentam desses jovens periféricos como executores e como executados. No caso da Zilda e do Fernando, e desse pedido para o exército disciplinar o filho inquieto, vemos a perversidade dessa relação operando. Porque, digamos, é a ausência de uma figura de autoridade, supostamente, que faz com que isso seja um pedido da própria pessoa para o exército ter um reconhecimento de que é necessário, de que tem uma face boa do exército, quando na verdade é uma coisa autoritária, é a mesma coisa autoritária de sempre. Quer dizer, quem produz o corpo que pode ser morto precisa produzir também aquele que vai matar. E normalmente os qualificativos são os mesmos: pobres, trabalhadores, em maioria não brancos, e o exército se apresenta como uma única possibilidade de sobrevivência para muitos indivíduos desse público. Então é perverso nesse sentido, porque não é a face boa, é a face tão perversa quanto. E de novo,
Se a gente segmenta a análise dizendo, olha, puxa, tem uma parte boa na polícia, tem uma parte boa na autoridade, é porque, na verdade, a gente tirou essa parte do mecanismo completo, isolando. Ou seja, o mesmo mecanismo produz a banda podre, né, entre aspas, e a banda boa, também entre aspas, das forças de segurança. Produz o assassino e o assassinado. Gabriela de Biagi. É uma coisa que pra gente parece contraditória, né? A gente olhando de fora fica, mas ela queria que ele servisse o exército, fez ele servir o exército. E ela tinha morado na rua, já tinha enfrentado várias situações, mas tem uma ideia de disciplina associada ao exército que ela justifica, assim, que em casa não tinha um homem para disciplinar o Fernando. E a minha interpretação, talvez ela discorde, não sei, eu acho que tem uma coisa aí realmente de tentar proteger o Fernando, sabendo o quanto ele era visado pelas forças de segurança justamente como um alvo. Ela contou uma série de casos em que o Fernando foi enquadrado e quase deu problema porque estava sem documento. E ela vai lá e briga com ele porque está sem documento. Então tem essa coisa de uma dureza de, não, tem que servir o exército, de brigar com ele. Mas eu acho que é muito um esforço descomunal de tentar proteger ele, sabendo que o mundo é hostil a um menino negro de quase 2 metros de altura. Ela falou que teve problemas depois da chacina, porque ela teve que fazer todos os corres burocráticos, ir no IML, porque pouco antes da chacina o Fernando tinha sido roubado e estava sem documento. Ele tinha só o protocolo do pedido do novo documento, mas foi enquadrado, os policiais pegaram e rasgaram o protocolo. Falaram que aquilo não era documento que se prestasse, então ele estava sem nenhum documento e a Zilda não tinha como fazer identificação direto, logo depois da chacina. Se a gente pensa na violência policial como um desvio da ação do Estado, de fato a gente passa pano para isso. Mas se entendemos esse construto inteiro do Estado e pensamos a violência policial como uma face da violência estatal, da própria maneira de funcionamento do Estado, a gente consegue ouvir essa fala da Zilda e entender que são a mesma coisa. É o Estado que deixa viver, que faz viver, que deixa ao mesmo tempo morrer e mata. A Zilda conta que teve vários abortos ao longo da vida e que a gestação do Fernando só foi possível porque ela ficou internada, né, num hospital público durante alguns meses. Então, ela mesmo diz que o Estado fez com que o Fernando pudesse existir, porque já era a 4ª gravidez dela, ela já havia perdido as anteriores, e a do Fernando já estava em estado avançado quando ela foi internada. Mas é o mesmo Estado o que garantiu o nascimento do Fernando, aquele que matou 25 anos, ou 35 anos, depois. Há uma engrenagem muito poderosa e sanguinária. E o mais difícil na lida com a violência policial, que é a violência de Estado, né? É conseguir, do ponto de vista analítico, fazer essas coisas que estão muito distantes se aproximarem no senso comum, na opinião pública. Acabou o século XX, entramos nos anos 2000 e vamos ver até 2015. Nesse meio tempo, após o ano no quartel, Fernando virou um trabalhador. Fazia bicos para toda a vizinhança. Em breve ele completaria 35 anos e, além de ter passado a faixa etária mais visada como alvo pela lógica violenta presente na sociedade, também estava trabalhando e ajudando em casa. Tinha até reformado o barraco, que agora teria uma aparência e um conforto bem maiores. Foi uma luta e tanto para dar disciplina ao Fernando. E até hoje, Dona Zilda se recorda com ternura dos tempos em que ele saía a pé de casa até o quartel de Quitaúna, em Osasco. Uma caminhada de quilômetros, e quando ela parecia ter vencido a luta da vida com casa própria, patrões de confiança e filho encaminhado, chega o dia 13 de agosto de 2015. Seu filho sai para cortar o cabelo e cruza com os agentes de segurança encapuzados que saíram às ruas para vingar a morte de colegas contra toda uma comunidade. E uma nova luta se iniciaria em meio à maior dor que Dona Zilda já sentiu. Eu acho que a vida da Zilda é emblemática desse crescimento da cidade e do crescimento da urbanização. E revela para a gente que não existe uma urbanização sem violência. Na trajetória da Zilda isso é evidente, cristalino. Sua vida mostra justamente como a urbanização e a produção de um aparato de segurança, de um aparato de polícia, de um aparato de regulação urbana são faces do mesmo processo. Eles estão ali o tempo inteiro juntos, dialogando, né, um com o outro, um retroalimentando o outro. Então isso dá uma concretude ao que alguns autores chamam de urbanização violenta.
não como um ponto fora da curva, mas como o próprio processo. Não dá para entender os processos de metropolização, de urbanização de São Paulo, se a gente não entende também a produção de aparatos de segurança para essa cidade, de policiamento e de norma de urbanização, de modo a tornar ilegítima, mas sobretudo ilegal, a permanência dessas pessoas, como Zilda, que transitavam pela cidade. Quando ela vai contando para a gente todos os deslocamentos dela na cidade, né, a gente vai acompanhando as muitas frentes de urbanização de São Paulo. Tem uma série de mecanismos que estão articulados e são acionados o tempo inteiro para basicamente realizar a remoção de populações não desejáveis, seja por bem ou seja por mal. Então a Zilda vive essas idas e vindas dentro da própria cidade. E isso é importante na trajetória dela. Não há ponto de apoio, né? É uma vida o tempo inteiro que vai se estabilizando, depois desestabilizando, estabilizando, desestabilizando. E o ponto de maior estabilidade se mostrou instável. Talvez no auge da estabilidade que ela tinha como horizonte, né? Ter uma casa, um filho que tivesse um emprego, que não estivesse fora dos parâmetros socialmente legítimos, que não tinha relação com crime, era um filho amoroso. E aí, de repente, isso é desestabilizado por uma dessas formas absolutamente brutais contra as quais ela se debateu a vida inteira. E tem isso, né? Especialmente no caso do Fernando. Se você ouve a fala da Zilda, ela basicamente tentou a vida inteira proteger o Fernando da estatística. Conseguiu salvar ele até ali. E nem o exército foi capaz de salvá-lo da chacina. Ele não é aquele filho amoroso de ficar... Mas ele tinha muito cuidado. Ele não gostava de ver o triste. Quando eu ia no acesso, assim, uma vez o meu sobrinho levou uma facada, eu estava numa festa lá embaixo, ele foi me avisar, eu estava na maior dançando, brincando. Aí ele chegou, aí ele e um colega foi me avisar, eu falei, morreu? Ele falou, não. Aí ele acabou, né? Como já era tarde, eu tinha um pronto-socorro, falei depois, falou, não, mãe, começa a dançar. Aí comecei, né? Ele começou a me animar, tudo. Falou, essa é minha mãe. Até hoje as meninas lembram disso. Então ele era assim, ele era assim, não era de limpar, mas quando ele limpava mesmo. Uhum. Tanto que no dia que ele terminou essa parede, que ele ia, a cozinha até ele ia passar outro tipo de coisa por causa da gordura, porque eu chegava do serviço era pó, então eu já chegava, sabe, tirava os grossos, aquele dia eu tinha limpado tudo. Eu tinha uma estante, ficava aqui. Eu falei, nossa, uma alma salvou do purgatório. E aí ele foi tomar banho, aí a televisão, ele desceu, a televisão parou. Eu falei, agora eu vou achar o Fernando aonde? Porque ele andava tudo saindo, né? E aí a televisão voltou. Acho que não era pra mim. E daqui a pouco é pá, 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 pá. Não tinha essa casa. Aí eu saí e falei, nossa, que estranho. Tem cheiro de pólvora, não tá comemorando nada. Um silêncio, porque favela é assim, faz um barulho, é cachorro que lá tem gritaria, tudo. Aí tava passando até os 10 mandamentos. Gritei. Do nada assim, tinha um silêncio. Não sei o que deu em mim, levantei, saí aí no muro. Os colegas, minha vizinha, tudo aqui no portão. E eu não escutei nada, eu saí por sair. Eu acho que eles estavam me ensaiando para me falar, não sei. Aí eu saí no muro, que não tinha costume. Falei, gente, o que aconteceu? O que vocês estão fazendo aqui? Se alguma coisa? Eu nem imaginava que aquilo era tipo. Aí o Guigui falou assim, tinha pego um documento com abuso e foi baleado. Baleado. Eu nem sonhava que tinha acontecido lá embaixo. Eu já cansei de falar para esse menino não entrar em briga, não separar a briga, porque ele separava a briga. Porque quem sempre leva a pior é quem separa. Chega um ponto com meu filho morto, ó. Ele com o irmão do dono do bar.
Aí estava descendo a Marli, que é a mulher do sobrevivente. Aí eles falaram assim por cima, o Tiago, que até pensei que era o filho do sobrevivente, mas o Tiago era o menino do bar. Mas não me falaram nada ainda, aí foram falando para o socorro. Aí cheguei lá, estava o meu menino na maca, o irmão do dono do bar, que nem reconhecia o moleque, um monte de policiais em volta. Eu vi meu filho lá. Aí já veio a enfermeira, tudo, e falei, não me dá. Eu não sou essas mães. E é esse que mata, né? Aí mediram minha pressão, aí já pus. Mas acho que elas me doparam. Fiquei com aquela coisa. Aí falei, eu posso ir embora? Não, sua pressão tá alta. Eu assim, como eu estou conversando com você, e olhando para mim, falei, nossa, morreu mesmo, não se mexe. Depois comentaram que já tinha repórter, tá cheio de polícia, que morreu mais de 10 ali no bar do Belão. E de lá pra cá minha vida mudou, né? No próximo episódio, você vai saber como Dona Zilda e outras mães formaram a Associação 13 de Agosto nos momentos de maior fragilidade e tristeza que viveram. Elas se conheceram nas portas de delegacias e filas do ML. Também iremos apresentar as histórias de vida de outras duas mães. Meu nome completo é Antônia Lúcia Gomes da Silva, tenho 57 anos, nasci no estado da Bahia, vim para São Paulo atrás de uma vida melhor, né? Tenho curso de magistério, e aqui tive 2 filhos. Um é o Jailton, que morreu na chacina, o outro é o Guilherme, que não mora aqui. E tenho os 3 netos. Meu nome é Aparecida Gomes da Silva Assunção, né? Eu sou a mãe do Leandro Pereira Assunção, que tinha 36 anos na época da chacina. Eu trabalhava como mecânico de usinagem. Em geral é isso, né? Ele começou a trabalhar com 13 anos. O primeiro serviço dele, ele trabalhou na Juco um tempinho, aí depois ele prestou o Senai, na firma que eu trabalhava, uma metalúrgica, e aí começou a trabalhar na mesma firma que eu, como jovem aprendiz. Esse primeiro encontro foi através da Zilda, eu não conhecia a Zilda, porque eu sempre morei para cá, a Zilda morou para lá. Mas aí teve, e no dia do velório o filho dela também estava lá, tinha vários corpos que tinha acontecido a mesma coisa, foi aí que a gente se conheceu. E no ML, quando foi para reconhecer o corpo. Aí foi quando a Zilda fez o grupo. E colocou todo mundo, e depois foi aparecendo outras pessoas, e a gente formou um grupo, mas eu vim conhecer a Zilda no dia mesmo, no dia do velório. Apoie o podcast O Luto e a Luta. A partir de R$ 9,90 por mês na Orelo, você contribui com esse projeto. Acesse orelo.cc/O Luto e a Luta. Toda a renda deste podcast será revertida para a Associação 13 de Agosto, por meio da Dona Zilda Maria de Paula, mãe do Fernando Luiz de Paula, um dos executados em 13 de agosto de 2015. As atividades da Associação de Mães e Familiares das Vítimas da Chacina de Osasco Barueri não se restringem aos atos anuais ou às presenças nos tribunais, mas são cotidianas e focam no apoio diário a essas famílias. Seu dinheiro provavelmente será gasto com comida, transporte e outras necessidades básicas. Esse é o podcast O Luto e a Luta sobre os 10 anos da Chacina de Osasco e Barueri, uma produção da Ponte Jornalismo, da Central 3, da Associação 13 de Agosto e do Lazintec Unifesp. A apresentação é de Gil Luiz Mendes e Rafael Sanz. O roteiro é de Rafael Sanz. Esse episódio é baseado nas diversas sessões de entrevistas gravadas com Dona Zilda Maria de Paula pelas pesquisadoras Joana Barros, Gabriela De Biadi e Lúcia Soares, todas ligadas ao Lazintec Unifesp. Acesse a Ponte Jornalismo, www.ponte.org, para ter acesso a todas as referências desse episódio. O Luto e a Luta foi gravado no estúdio Gerd Wenzel, na Central 3. A identidade visual é de Lucas Richardson e Carlos Girardelli, da Sépia Conteúdo.
Domênica Mendes fez a revisão deste roteiro, o tratamento dos áudios e a revisão final deste episódio. A edição é de Gil Luiz Mendes. Até o próximo episódio.